Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui agora de cálculo de economia. Eu decidi comparar Terra Helmet Tier 1 com Cobra Hood Tier 0, certo? O que eu vou levar em consideração desse vídeo aqui são os slots de cada. O Terra Helmet ele tem um slot, mais 5% de proteção elemental, e o Cobra Hood tem 2 slots, no qual um você pode imbuir skill, certo? Recentemente a Cipsoft trouxe o Summer Update e com isso ela balanceou alguns números. O preço do Embuilment antes era 150k, agora passou a ser 250k. Bom, as condições que eu levei nesse vídeo aqui foi 2 horas de hunt por dia durante um mês, certo? Resultando em 60 horas. Levando em consideração as 20 horas de Embuilment, certo? Então, se a gente dividir essas 60 horas, supondo que você vai jogar pelas 20 horas totais dos Embuilment, a gente vai ter um total de 3 Embuilments por mês que um player vai fazer, certo? Bom, com a situação de 5 slots, o que a gente tem? Cada Gold Token custa 42k aqui no meu servidor, certo? Eu dividi os Embuilments de suporte de mana e vida e um de ataque de crítico, certo? Bom, levando em consideração que você vai usar 8 Gold Token, né, que sai muito mais barato você usar os 8 Gold Token e comprar o Grim Leash, certo? E o Brian, alguma coisa, aquele item lá que faz a vida, pelo menos no meu servidor, sai muito mais barato assim. Eu vou ter 840k desses Embuilment, certo? Aí o crítico segue a mesma ideia, mas eu separei o crítico porque vai ter arma que você vai usar, vai ter arma que não vai usar. Então, com o crítico, cada Embuilment sai esse valor aqui no meu servidor. Aí então, eu separei os itens da taxa, né, porque pode variar de servidor. A taxa ela é fixa para todos os Embuilment Tier 3. Nós temos uma taxa aqui de 250k, né? Se você multiplicar esse valor, você vai ver que você vai ter esse valor aqui, certo? E o custo total de Embuilment para os 5 itens que você vai usar com Terra Helmet é isso aqui, vamos colocar 26kk para imbuir um set completo. Na situação com 6 slots, eu mantive os mesmos valores, certo? Só que aqui entra o skill daquele slot lá de Embuilment, certo? Aí eu coloquei 70k, por quê? No meu servidor, os itens, ele dá mais ou menos 70k, mas varia muito. Tem servidor que é de graça praticamente, pra você imbuir esse valor do item. Mas a taxa continua a mesma, certo? Fazendo esse somatório dos 6 Embuilments, nós temos esse valor aqui, de 2.83kk. Certo? Ao longo de 30 dias, para esses 5 itens, você vai gastar para imbuir 6,8kk. Se você for fazer só 5 Embuilments, certo? Para 6 Embuilments, você vai gastar 8,5kk. Você vê que é uma diferença grande, mas será que é uma diferença assim? Vamos ver depois. Então, fazendo a diferença dos dois, a gente vê que a princípio nós temos aqui uma diferença de 1,7kk no balanço final, certo? Em um mês você vai estar economizando aí 1,7kk. Mas será que é isso mesmo? Será que é 1,7? Vamos testar em situação real, certo? Trazendo aqui para uma situação real. Mas será que vale a pena abrir mão de 3 skills para economizar 1,7kk mensais? O que vocês acham? Bom, aqui eu trouxe situações de hunt, né? A hunt que eu fiz foi em Fury, Oramonde,
E eu obtive esses valores aqui, ó. Perceba que, se você olhar bem os números aqui, eles são parecidos, certo? Um com a situação de 5 slots e o outro com a situação de 6 slots. São bastante parecidos. Tem algumas variações. Você pode pegar aqui o menor valor foi 5,98, o maior valor aqui foi 6,3, aqui o maior valor foi 6,3 e o menor valor foi 5,87. O Profit, eu tenho aqui 730k como menor valor, 1,1kk, e levando para outra situação, eu tenho aqui o menor valor sendo 770k e o maior valor aqui sendo 1kk, certo? Trazendo aqui para a projeção mensal, na situação 1, eu tenho que minha média de XP por hora foi 6,9kk. Como eu jogo 2 horas por dia, então fiz essa média aqui de 12,2kk aproximadamente, certo? Totalizando em 365kk de XP mensal. Se eu trouxer aqui para a situação 2, usando 6 slots, a minha XP ela é parecida, ela é 6,06, né? Vamos arredondar também para 6,1kk. A XP 12,15kk. E a XP total do mês ela variou ali, mas foi pouco, desconsidera, né? 364kk por mês. Bom, e aqui eu trouxe o Profit, né? Minha média de Profit por hora é 867k, usando o Terra Helmet T1. Usando o Cobra Wood eu tenho 875k, 10k a mais aproximadamente, certo? Aí eu tenho aqui o Profit total por dia, ficando 1,73, aqui fica 1,75, né? O Profit total do mês 52kk para os dois, só que aqui houve uma diferença de 500k por mês, né? Aparentemente. Então, a XP é igual, mas há uma diferença de 500k no Profit mensal. Sendo assim, Cobra Wood é melhor? Será que isso é verdade? Questionamento, né? Para a gente validar esse valor acima de 500k, né? Será mesmo que o Cobra Wood é melhor? Será que é verdade? Porque aqui está nos mostrando que aparentemente a XP é igual, beleza, mas há uma diferença de 500k no Profit mensal. Sendo assim, o Cobra Wood é melhor? Vamos ver isso aqui. Eu trouxe então um teste estatístico para a gente, teste T e o teste P, certo? Eu trouxe aqui a situação 1, com todos aqueles resultados que a gente viu acima, de lucro, custo, dos Embuilment e o lucro líquido. Trouxe a situação 2, usando 6 slots, né, com Cobra Wood, Tier 0. E aqui eu vou explicar mais ou menos como é o teste T e o teste P, né? O teste T, ele compara as médias de dois grupos para determinar se há uma diferença significativa entre elas. É usado quando se deseja verificar se as médias de duas amostras são estaticamente diferentes, considerando a variabilidade dos dados e o tamanho das amostras. No caso, aquelas hunts, né, eu fiz 7 dias de hunt usando o item e 7 dias de hunt usando outro item. E aí a gente vai comparar a média desses valores para saber se há uma diferença significativa entre eles, certo? Bom, o teste P é a medida que ajuda a determinar a significância dos resultados obtidos de um teste estatístico, ou seja, um valor, né, que ele vai estar ali, e se der acima, não vai haver diferença significativa, e se estiver abaixo, quer dizer que essa diferença observada é improvável que seja devido ao acaso. E isso sugere que há uma diferença estatística significativa. Bom, aqui eu tenho os resultados, onde a gente vai provar se há uma diferença significativa entre eles. Aqui eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão e o resultado do teste T para XP. Você vê aqui que o valor de P ele está acima daquele valor adotado lá, de 0,05, que foi o valor que eu adotei, certo? Lá embaixo eu vou discutir direitinho.
Aqui nós temos o teste T para Profit. Média, desvio padrão. Você vê que o desvio padrão para o sync slot ele é maior, certo? E a gente vê aqui também que o valor P ele é maior que aquele valor de 0,5 lá em cima, certo? Provavelmente está indicando para a gente que não há diferença significativa entre os dois. Agora, vamos aqui para a conclusão final. O que esse teste vai dizer para a gente? Afinal, o Cobra Hood T0 é realmente melhor que o Terra Helm T1? Bom, observando os resultados, a gente viu ali que para XP, o valor de P para o teste T, XP é 0,7, indicando que não há diferença estatística significativa entre as médias de XP, usando o 5 slot e o 6 slot, né? Porque ele está maior que aquele 0,05, né? Que a gente viu lá em cima. Para Profit, o valor P para o teste T de Profit é de 0,8, indicando que não há uma diferença estatística significativa entre as médias usando os 5 slots e 6 slots, ou seja, esses dois aqui não há diferença entre XP e LUT. XP e LUT. Ok? Bom, mas quando a gente analisa os custos dos imbuements dentro desse teste, olha que mostra pra gente significativa no custo dos imbuements ao longo do mês. E isso permite concluir que, usando o Terra Helm T1 5 slot de imbuement, é mais vantajoso devido à economia nos custos dos imbuements, resultando em um lucro líquido maior ao final do mês, mesmo que não haja uma diferença significativa no ganho de XP e Profit entre as duas situações. Ou seja, o Terra Helm T1 com 5 slots proporciona um lucro líquido de 45 kk ao final do mês, o que é 1,2 kk maior do que o lucro líquido obtido usando o Cobra Hood Tier 0 com 6 slots, devido aos menores custos de envio. Então, quando a gente traz aqui esse valor de 1,7 kk que a gente viu aqui, ele não é o valor real da economia que você vai fazer no final do mês. O valor real é 1,2 kk. Isso porque, na medida que a gente fez as hunts e tirou a média, a gente viu que o Cobra Wood ele retira aqueles 500k ao final do mês, certo? Mas como a gente não gasta aqueles 250k mais os itens de um imbuement no final do mês, o Terra Helmet ele acaba sendo mais econômico. Você vai fazer uma economia aí de 1,2 kk mensais. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa responde nos comentários. Valeu!